Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Congresso Vida da Juventude Together, né? E hoje a gente vai fazer uma edição especial do podcast We Learn Together com a irmã Glória Cruz, a nossa convidada de hoje, né? E o tema vai ser vida, justamente o mesmo tema do Congresso. Primeira pergunta, na verdade, é quem é você? Você se apresentar para o pessoal. Olha, meu nome é Glória Cruz, todo mundo me conhece por Glorinha, é assim que as pessoas me chamam desde muito pequena. Eu congrego na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, sob o pastoreio do pastor Jaime Soares. Eu sou filha de Maurício e de Glória, irmã de Priscila. O meu ministério tem sido um ministério de ensino, graças a Deus tenho tido a oportunidade de lecionar na escola dominical, trabalhando com jovens, lecionando também nos cursos locais de formação teológica e ministerial lá da nossa igreja. Tenho uma formação secular em Direito, pela UFRJ, e em Ciências Sociais, pela UERJ. E Deus tem me dado essa graça de servir ao Senhor, à igreja, nesse tempo aí. E espero poder contribuir também essa noite com a abençoada Juventude Together. Amém. Irmã Glória, a primeira pergunta é uma pergunta muito fácil, eu diria. O que é vida? Meu Deus! Eu diria, Jesus é a própria vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, a melhor e a maior definição de todas é a que Ele deu a respeito de si próprio, quando Ele declarou, eu sou a vida. Jesus é a vida, Ele é a resposta de Deus a todas as necessidades humanas, Ele é a resposta de Deus ao problema do pecado, Ele é a resposta de Deus ao maior de todos os problemas do ser humano, que é a morte. Só Ele pode vencer a morte, só Ele venceu a morte e só Ele nos dá a maior de todas as promessas, promessa da ressurreição, de que nós com Ele também ressuscitaremos e teremos vida. Já temos vida hoje, porque o conhecemos e participamos da vida dEle e teremos vida também na eternidade. Bem, qual é a natureza, não necessariamente natureza, mas circunstância do homem? A circunstância do homem hoje, fora de Deus, longe de Deus, caído pelo pecado, é uma circunstância de morte. O ser humano, porque pecou, porque caiu, porque desobedeceu, ele se tornou um moribundo, podemos dizer assim, um defunto, um cadáver, maquiado, disfarçado, às vezes fazendo alguns movimentos, mas sem Deus, fora de Deus, não pode haver vida. E essa situação do homem hoje, a sua natureza caída, ela só pode ser corrigida, só pode ser resolvida através de uma intervenção divina. É quando Deus entra na história humana, Deus entra na história de cada um de nós e, pela graça, pela misericórdia, pela obra dele, nos traz a vida. Fora disso, nós estamos mortos dos nossos pecados, dos nossos delitos e continuaremos assim, se não for pela ação, intervenção milagrosa e maravilhosa de Jesus, que é a própria vida. Amém. Hannah Arendt, uma cientista política, ela não gostava de ser chamada de filósofa, ela escreveu, acho que um prólogo que eu considero brilhante, A Condição Humana, em que ela fala da prisão na Terra. Ela usa até o evento de Sputnik para falar sobre isso. O que você falaria sobre essa frase, a prisão na Terra, a condição humana como diferente da visão de Sócrates, onde, por exemplo, o homem ele era reconhecido como alguém sábio ao reconhecer seus próprios limites? Na verdade, na visão dela, o homem não necessariamente reconheceria seus limites, muito pelo contrário, gostaria de ultrapassar eles. Você acha que isso é o que realmente acontece hoje em dia? Sem dúvida. Tem um texto de Eclesiastes que diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então existe um anseio do homem por algo que vá além da sua própria experiência, da sua própria imanência. O homem anseia pela transcendência. Ele anseia por alçar voos para fora desta prisão. E existe esse desejo no coração de todo ser humano. Foi colocado ali pelo próprio Deus, que deseja que o homem o encontre. Encontre nele a liberdade, encontre nele a libertação dos seus próprios pecados, das suas próprias dores e crises existenciais, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Ortega y Gasset, que é um filósofo, que ele diz que o homem ele está em constante naufrágio e em constante necessidade de natação. Então, a vida é um naufrágio. O tempo todo o homem sente que ele está afogando, ele sente que ele está morrendo, ele sente que ele não consegue, ele sente que ele não dá conta da própria existência, do peso da existência. Mas, ao mesmo tempo, ele está em constante natação. Ele está o tempo todo lutando com as suas forças, tentando sobreviver a cada dia. Não apenas uma sobrevivência física, material, mas uma sobrevivência existencial, uma sobrevivência espiritual, digamos. E a resposta de Deus para isso é, você tentando nadar por conta própria vai se afogar. Sempre o homem se afoga.
Deus é que envia a boia de salvação. Então a gente sempre volta para a vida que é Cristo. Ele é a boia, ele é o resgate do náufrago. Ele é aquele que vem e que tira o homem de fora dessa prisão, dessa situação irresolvível, que é a situação da própria condição humana, da própria existência humana, e dá a ele um sentido para viver, dá a ele um propósito, imbui ele de uma missão e de um espírito que o capacita a exercer essa missão. Usando aqui um pouco de Romanos 3, temos nós qualquer vantagem? Temos. A nossa vantagem na salvação, nenhuma. Na salvação, não. A salvação, a graça pertence sempre a Deus, né? A glória sempre vai ser de Deus, né? Mas Ele fez tudo por nós. Então, nós usufruímos de todo o benefício que Ele conquistou para nós. O preço nós não pagamos e jamais poderíamos pagar, né? Esse é um preço que foi preço altíssimo, sangue do próprio Filho. Mas nós usufruímos dessa vantagem que foi conquistada para nós, por Ele, né? Então, de fato, nenhuma glória é nossa, toda a glória é dele, todo o benefício é nosso, toda a graça é nossa. Eu sempre digo, né, a visão que o cristão tem que ter é de que nós merecíamos o inferno. Só isso merecíamos. Então, quando a gente pede a Deus, eu quero o que eu mereço, é um perigo. É um perigo de Deus nos dar o que nós merecemos, que é a justiça e a morte. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele não dá aquilo que merecemos. Ele dá aquilo que o Filho conquistou para nós. De forma que nós não temos nenhum mérito no exercício, né, da cidadania do reino de Deus. Mas nós que merecíamos o inferno, recebemos o céu. Nós que merecíamos a morte, recebemos a vida. Ainda você citou Ortega y Gasset, e ele tinha também uma visão de vida bem interessante, uma visão de vida como uma vida intransferível, né? Cada um vive a sua vida, né? E por isso também o homem seria só, né? Só porque, basicamente, ninguém entenderia ele seria o único no mundo. Nesse contexto de a vida como sendo intransferível, como que isso daí poderia se aplicar ao Evangelho? Na verdade, de fato, parece ao ser humano que ele vive experiências incomunicáveis. Coisas que ele vive que outras pessoas jamais o compreenderiam. Mas essa é uma percepção, eu diria para você, inadequada à luz das Escrituras. Porque a Escritura mostra para nós que os seres humanos compartilham de uma mesma natureza. Que é uma natureza que foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas que por conta do pecado se corrompeu. Então existe uma experiência que é comum a todos os seres humanos e que marcam todos eles indistintamente. Independentemente de gênero, de raça, de etnia, independentemente de condição social, que é a imagem de Deus está presente em todo ser humano e a realidade do pecado, a marca do pecado. Então eu diria para você, parece-nos que certas coisas são incomunicáveis, são intransferíveis, né? A solidão da existência, o peso da existência. Mas eu diria para você, essa é uma visão que desconsidera o ser humano como criação de Deus. Porque o ser humano criado por Deus, todo ele compartilha da experiência humana, da humanidade que foi nos dada pela imagem de Deus colocada em nós e também pela experiência do pecado, que também é comum. E a salvação, que é comum a todos, desde que creiam em Cristo. Uma vez crendo em Cristo, todo ser humano compartilha dessa mesma experiência, que é da salvação. E para finalizar, o que é Deus? Meu Deus, só perguntas light. Olha, eu diria para você, Deus eu citei hoje o Aristóteles, né, o motor imovível, né? Perdão, o motor imóvel, aquele que não pode ser movido. Deus é criador, ele é redentor e ele é o consumador de todas as coisas. A cosmovisão cristã tenta dar conta disso, de um Deus que cria, um Deus que redime a criação, que se perdeu pelo pecado, e o Deus que vai voltar, o Cristo que voltará para consumar todas as coisas e nos dar novos céus e nova terra. Então eu diria para você, Deus é criador, é redentor e é consumador. Amém.